sessão que iria votar o projeto do táxi compartilhado foi suspensa por falta de quórum. Houve confusão entre representantes dos taxistas e trabalhadores do transporte coletivo. Antes do horário previsto para o início da sessão na Câmara de Vereadores de Porto Velho, taxistas já lotavam a galeria. Logo em seguida, chegaram os trabalhadores do transporte coletivo, que foram impedidos de ocupar parte do local. Houve muita discussão. No plenário, alguns vereadores aguardavam o início da sessão. Entre os projetos em pauta, o que trata da inclusão do táxi compartilhado como transporte público na capital. A gente é a favor do táxi compartilhado porque a população deseja o táxi compartilhado. Mas por que a população deseja? Porque, infelizmente, o serviço de transporte público coletivo, ele não atende a necessidade da população. A um valor de R$ 3,80, muito alto. Agora, a gente não pode ignorar o fato de que isso implica no embate direto em outra categoria, que são os cobradores e motoristas de ônibus, que são pais de família também, como os taxistas, que podem sofrer com desemprego, porque é um mercado que até então é destinado a eles, através de uma licitação. Eu cobro, na realidade, do Executivo Municipal uma atitude imediata de chamar as duas categorias para conversar. O presidente em exercício, o vereador Jurandir Bengala, dependia do quórum mínimo de 10 vereadores para abrir a sessão, que começou quase 4 horas da tarde, sob protestos. Sobrou empurrão até para nossa Câmara. As duas categorias só se uniram para cantar o hino nacional. Logo depois, voltaram a se estranhar. Da base aliada do prefeito, apenas o líder, Alan Queiroz, estava presente. A sessão foi aberta, mas nenhum projeto poderia ser votado por falta de quórum. Eram necessários pelo menos 14 vereadores. Estavam presentes apenas 12. A confusão na galeria continuou. A gente poderia estar discutindo o táxi compartilhado dentro do projeto da Lei de Mobilidade Urbana do município de Porto Velho. Então, acho que essa é a discussão que nós temos que fazer. Eu acho que o momento agora é nós trabalhar para que que o prefeito consiga licitar o transporte coletivo, que possa melhorar o transporte coletivo para a população, colocar ônibus de qualidade para atender a população, melhorar os quadros de horário, que é uma das coisas que a população reclama muito, e é isso que a gente tem trabalhado. O que nós queremos é que as classes conversem, dialogar, para que a gente possa resolver o problema. Sem quórum suficiente para a votação e para evitar mais confusão, a sessão foi encerrada. Ainda não se sabe quando o projeto deve voltar à pauta. A gente vai conversar com o presidente deve se reunir com o pessoal da mesa. Se for possível, a gente coloca em pauta na segunda-feira. Durante todo o tempo que durou a sessão, o prédio ficou cercado por ônibus. Os ônibus que ficaram em frente à Câmara de Vereadores só saíram depois que a sessão foi suspensa. Todos eles ficaram aqui no meio da rua. O Adilson vai mostrar agora eles começando a sair. Ficaram trancando toda a rua até o término da sessão. De acordo com o sindicato, cerca de 30% da frota ficou parada durante a sessão. Nós estamos aqui de fora observando. O que a gente já viu aí é que a Câmara ficou pequena. O que a gente torce é que a melhor solução para o usuário saia daí. Cada um está no seu direito legítimo, democrático, de brigar pela sua sobrevivência. Seja táxi, seja aplicativo, seja compartilhado, seja ônibus, seja o que for. Cada um está brigando pelo seu. E tá tudo certo. Agora, o que a gente pede aqui é que a melhor solução para o usuário é que saia da próxima reunião da Câmara. Agora, eu não posso entender como é que num dia tão importante, de uma decisão tão importante, de uma mobilização tão grande, de cidadãos, de povo,
de eleitores que para lá foram, nós não tenhamos tido quórum. Olha, vereador também tem que enfrentar dificuldade. Tem que ter coragem para ir lá e votar contra ou votar a favor. Para ser aplaudido ou para ser vaiado. Agora, não ir à sessão, se omitir, deixar de estar lá presente, frustrar essa gente toda que queria uma solução, isso não é o melhor caminho. Isso não engrandece o poder público municipal, legislativo. Sabe, uma demonstração de fraqueza do poder, de não estar lá. E eu não estou falando do quórum, não. Eu estou falando da unanimidade dos vereadores. Eu não sei nem quem não estava lá. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Mas não é admissível que faltasse um vereador que fosse numa matéria tão importante quanto essa. Numa mobilização tão grande quanto essa de populares. Isso aí é um tapa na cara dessa gente que se preparou para estar lá numa hora tão importante da vida de cada um deles. E os vereadores que recebem para estar lá, para votar, para decidir, para o bem ou para o mal, certo ou errado, não estavam em número suficiente. Se faltasse um vereador, já estava errado. Numa hora dessa, a presença de todos era o mínimo que o povo de Porto Velho esperava. Correr do pau não é bonito.